Bom dia, igreja. Bom dia. É muito bom poder ver vocês aqui. É um privilégio a gente poder servir e adorar o nosso Senhor nesse domingo de manhã. A gente dá graças ao Rei dos Reis por mais um dia de vida, mais uma manhã que a gente pode se reunir como igreja e adorar o nome dEle como corpo. E de verdade enche meu coração de alegria ver tanta gente conversando e falando da semana e falando como vai ser. E é muito bom ver isso, fazer parte da família de Cristo é um privilégio mesmo. Queria convidar vocês a se colocarem de pé agora. A gente vai cantar sobre a grandeza de Deus nessa primeira música, sobre uma característica que só Ele tem, que Ele é santo, santo, santo. Que a gente possa estar louvando isso não só da boca para fora, mas com o coração cheio do Espírito, que a gente possa colocar isso nas nossas mentes, que só Ele é o Rei dos Reis, só Ele é santo, e que a gente precisa se colocar diante dEle com o coração humilhado e ser transformado por Ele. Vamos cantar. Ele é santo. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, Santo.
extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, ao Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Senhor, a gente pede que o Senhor quebre nossos corações, que o Senhor transforme as nossas vidas, ó Pai, e nos faça enxergar que nós precisamos de Ti. A gente não consegue
sair do lugar sem o Senhor e somos completamente dependentes de Ti, ó Pai. Queremos mostrar nossa gratidão e a gente quer demonstrar, Pai, a nossa dependência de Ti. Com um humilde coração, Pai, que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Podem sentar. Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz, seja com cada um de vocês nesta manhã. Não sei como isso bate no seu coração, ou como isso encontra morada no teu coração, mas a certeza, e quando cantamos e quando realmente internalizamos isso de que o Senhor, Ele vai voltar, como o nosso coração tem que se encher de alegria e esperança. E mais do que isso, enchermos a nossa vida de um compromisso com Ele, de proclamar a sua glória em todos os lugares, para que Ele seja adorado e Ele seja exaltado. Então, como nós cantamos, Ele vai voltar, Ele há de vir. E isso tem que ser um alento e uma esperança no nosso coração. Um momento para nós, sempre importante na nossa igreja e que muito nos alegra, é conhecer os nossos visitantes, as pessoas que estão pela primeira vez num culto da Nova Aliança. E se esse é o seu caso, se você está aqui pela primeira vez, eu gostaria só que você ficasse em pé no seu lugar. Nós não vamos te perguntar nada, apenas para que possamos te identificar e te dar um presente. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Temos um rapaz ali, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe muito nesta manhã, fale ao seu coração. Você é muito bem-vindo aqui. Se você tem uma igreja, leve o nosso abraço. E se você, porventura, não tem uma igreja, está procurando um lugar, considere nos visitar mais vezes. Quem sabe esta pode ser a sua casa. Muito nos alegraria ver você aqui mais vezes. Deus te abençoe muito nesta manhã, querido. Tá? O rapaz já vai te entregar aí também uma lembrança. Joia. Obrigado pela presença mesmo. Agora, um pouco da nossa vida de igreja. Só compartilhar, né, as nossas atividades, aquilo que ainda vem. Começamos ontem, o Ministério da Juventude começou ontem com o seu culto da juventude. Então, jovens e adolescentes estiveram aqui e já começaram, né, felizes e bem, porque tiveram a presença do pastor Daniel também junto aqui. E foi um tempo especial. E falando em juventude, você que é pai ou mãe de adolescente, de jovem, ou se você é adolescente e jovem, está aqui e ainda não se inscreveu por Corrida da Vida, corre e aproveita para conversar com o Tiago no final do culto, ou você que já recebeu o link, faz a inscrição lá. Lembrando que será no período de carnaval, de 17 a 21, e o tema é o lugar mais seguro da terra, né? O melhor lugar da terra, ou lugar mais seguro no final das contas, né? Mas o melhor lugar da terra. E então é importantíssimo a participação de todos os jovens e adolescentes. As palestras, elas, né, as pregações, elas vão ser também abertas a toda a igreja. Então você também pode vir, né, durante a programação, participar. Mas para a juventude é necessário a inscrição e precisa se fazer o quanto antes, até para que eles possam fazer o planejamento de quantas pessoas vêm, o que eles precisam ver sobre transporte, alimentação, porque a parte de transporte, muitas atividades serão fora da igreja durante esse período, e na terça-feira vai ter um tempo muito especial lá no Aras, então é importantíssimo que eles possam se programar com a quantidade de pessoas. Por isso, se inscreva o quanto antes, ok? Pais de alunos da EBD, se você tem o seu filho na EBD, independente da idade, no dia 26 de fevereiro, um domingo, às 18 horas, antes do culto da noite, a equipe da EBD quer ter uma reunião com você. Eles vão então passar qual vai ser o planejamento do ano, o material que vai ser trabalhado, algumas instruções, ouvir um pouco vocês. Então, no dia 26, já anota na sua agenda, às 18 horas, reunião com os pais da EBD. E você pode trazer o seu filho, porque vai ter atendimento para as crianças durante o período da reunião. Tá bom? Mas já coloca lá na sua agenda também. E já estão abertas as inscrições para o curso de batismo.
Se você ainda não se batizou, você então agora tem a oportunidade de fazer a inscrição aqui na secretaria da igreja, o WhatsApp está ali, e você pode então já participar desse tempo. É um tempo onde você vai ter tempos de estudo sobre a doutrina básica, o que a igreja Nova Aliança crê, e é uma preparação, então, para a sua confissão pública de fé e batismo. Se você está vindo de outra igreja e você já foi batizado na outra igreja, se você já fez a sua profissão de fé e foi batizado nas águas, então o seu caminho vai ser a integração, que nós vamos falar num período mais tarde. Mas se você ainda não foi batizado, então é necessário você tomar essa decisão, e você pode se inscrever na secretaria da igreja durante esse período que nós vamos começar uma turma de curso de batismo, tá bom? Eu queria agora, nós vamos ter o nosso momento missionário, e para compartilhar um pouco da sua experiência, do que tem vivido, eu queria chamar o pastor Daniel aqui na frente. Ele vai compartilhar conosco como tem sido esse tempo. Não sei se todos que estão aqui o conhecem, sei que vocês já ouviram falar, a maioria de vocês já ouviu falar dele, né? E a maioria também já o conhece. Mas o pastor Daniel, ele é pastor dessa igreja. Até praticamente 2 anos atrás, ele era pastor também da juventude, junto com o pastor Juba. E agora ele está junto com a sua família, né? Ele é casado com a Elisa, ele tem 3 filhos. Ele está nos Estados Unidos fazendo um mestrado lá em teologia. E daqui a pouco ele está voltando. E graças a Deus que está terminando o tempo, né? E daqui a pouco ele está voltando. Mas ele vai compartilhar um pouco de como tem sido esse tempo lá, de estudos, de família, de uma outra cultura, a oportunidade de servir também ao Senhor nessa outra cultura. E depois nós oramos juntos por ele. Bem, obrigado, Marcelo. Oi, pessoal, tudo bom? Quem nunca me viu antes, faz um sinal, só para eu ter uma noção aqui. Tá, beleza, ok. Ó, tá jóia. Então, eu nasci quando essa igreja foi fundada, quando começou, assim. Então, eu era o baixista. Aí eu fui subindo, né, nos planos de cargos e salários, né? Então, eu comecei como baixista e me apaixonei pelo ministério. Gostava de liderar grupos e coisas assim. E tive líderes de juventude que investiram na minha vida, que acreditaram no propósito de vida que eu estava trilhando para mim, me deram bons conselhos, e eu acabei virando pastor. E eu amo o que eu faço. E chegou aquele... Quando você decide ser pastor, você decide que você vai estudar para o resto da vida. Quem não gosta de estudar, se deu mal, cara. Melhor não ser pastor. Vai fazer outra coisa. E eu percebi que as minhas capacidades, elas de estudar sozinho, chegar até onde eu queria sozinho, elas eram limitadas. E Deus me deu o primeiro privilégio de ir para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, aqui em Atibaia. E foi muito bom, aprendi demais. Prossegui por vários anos de ministério aqui. E depois disso, surgiu a oportunidade, então, de fazer mestrado. E tem sido muito bom. Estou aprendendo demais. Está sendo muito legal. Então, essa é a minha família bonita aqui. Ó, o lugar que a gente mora é um deserto, faz 43 graus. É o terror de quente no verão. Mas o relevo lá do estado que a gente mora, o estado do Arizona, é muito legal. Então, uns 5 dias antes dessa foto aqui, que a gente estava jogando bola de neve um no outro, lá onde a gente mora, a gente estava fazendo uma caminhada nas montanhas, andando de camiseta. A gente estava de camiseta, criançada de bermuda, sol, aqueles cactos de desenho, assim, sabe? O saguaro, aquele redondinho. E aí você desce, sobe para o norte por umas 2 horas, você está brincando na neve. Então o relevo lá é muito legal, muito divertido. Então a gente está por lá. A minha esposa, a Elis, ela cuida dos nossos meninos, eles estão estudando bastante, aprenderam a língua inglesa, tá bem bonitinho de ver, gente. Os meninos não têm sotaque mais, cara. Os americanos têm dificuldade de ver assim, nossa, eles não nasceram aqui? Não nasceram. O Davi ali, o do meio, ele fala até uns fonemas que em português a gente não consegue fazer. Tipo, o nome do Batman, né? Em inglês a gente fala Batman, né? Então, mas não é Batman. O americano fala com um jeito estranho, ele fala assim, Batman. E eu não sei fazer. O Davi faz direitinho. Então, é muito bonitinho de ver. E eles amam Jesus. A Elisa está estudando a palavra de Deus com eles todo dia. Está lendo livro com eles. A gente ora junto. Deu uma
Nossa, foi uma benção. A gente está assim, tendo uma vida de família ali. O nosso apartamento tem 2 quartos, um banheiro, é bem pequenininho, mas, meu amigo, não precisa mais nada. Está tão gostoso lá. A gente está todo mundo juntinho. A gente está vivendo uma época de vida de família assim, muito legal. E está fazendo a gente repensar, assim, reorganizar as coisas para conseguir reproduzir isso ao máximo aqui quando a gente voltar, né? A gente está sendo muito abençoado também porque a gente está vivendo com o pessoal de uma igreja muito abençoada. Ela é uma igreja que tem envelhecido, a região na qual ela está construída está ficando muito caro, as famílias jovens estão se mudando para mais longe, e então a gente está servindo lá, tentando ajudar no que pode, né? Eu não posso muito porque eu estudo bastante, então assim, o pastor veio outro dia assim, Daniel, você quer pregar mais? Eu, não, pastor, tá bom assim, porque não dá tempo mesmo, né? Então, eu estou dando uma aula eu pego um livro da Bíblia, dou aula nas quartas-feiras para os adultos, a Elis dá aula para as crianças na escola dominical de manhã cedo, e os meninos têm amigos, estão se enturmando. A gente está muito feliz, de verdade, a gente está muito feliz. Deus tem sido muito, muito bom para nós. Mas daí a gente para e pensa na nossa igreja aqui em Curitiba, e dá umas saudades, aí a gente senta e chora. E nessa de sentar e chorar, a gente recebeu a notícia que o nosso amigo Oscar não estava bem. Colocamos diante de Deus, não sabíamos o que fazer. Obviamente, com o preço de passagem do jeito que estava, não tinha como a família toda vir. Mas uma das famílias para quem eu dou aula na quarta-feira, deu um cartãozinho de Natal para a gente com um presente dentro. Tinha um dinheirinho lá. Então, a gente deixou guardado para fazer economia. E um senhor bateu no nosso carro, né? Estava parado no sinaleiro, o cara encheu a nossa traseira. E aí a seguradora mandou um dinheiro também. Aí olhei para o dinheiro do presente de Natal, olhei para o dinheiro da seguradora, falei com o mecânico, ele falou, Daniel, teu carro aí, velho, só deixa. Eu, tá bom, fechou, peguei e deu para a gente vir. Então, eu agradeço a Deus pela oportunidade da gente poder ter vindo. A triste notícia é que eu estava com esperança de ver o meu amigo vivo ainda, e 1 hora depois que eu decolei, o Oscar tinha partido. A nossa vida é um sopro, né? Ela passa, tá valendo. Por isso a gente não pode parar de servir. Não pode parar de servir, não deixa para servir mais tarde. Faz o que você tem que fazer agora, com as ferramentas que você tem. Se pode adquirir mais ferramentas, adquire. Mas não deixa de servir o Senhor. Nosso tempo é limitado aqui. Tem sido muito bom, eu quero agradecer a todo mundo, o sustento de vocês, as orações de vocês, o carinho de vocês. A gente sente, de verdade, Jesus carrega a gente. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito na nossa vida. Marcelo, eu sigo para os pedidos de oração ou é contigo? Tá bom então. Eu não, nossa. Então é um grande privilégio, né, caminhar com o Dani. Foi meu vizinho por muito tempo, né, além de vizinho amigo, a gente sempre servindo junto aqui também na igreja. E sempre bate as saudades, bom matar um pouco das saudades daquela família, saudade, né, já falei para ele, logo que eles foram, né, o vazio que fica de não ouvir mais os meninos brincando, correndo, mas o tempo está chegando desse retorno e nós somos gratos. Eu queria que você ficasse em pé, porque nós vamos orar por ele, pela sua família. O Daniel, ele está partindo hoje à noite, retornando para os Estados Unidos, mas antes ainda nós teremos o privilégio de ouvi-lo no culto da noite, e hoje vai ser um culto com ceia, então eu quero convidar você que está aqui nesta manhã, para que você venha hoje à noite também, vai ser um tempo muito especial. Então ele vai nos ministrar a palavra, teremos um tempo de ceia, e vai ser bom também matar as saudades de ouvir este homem de Deus. Então eu queria que você orasse comigo em favor da vida dele e da sua família nesse tempo. Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos como igreja, como amigos, como irmãos, de receber o pastor Daniel nesses dias. Deus, o contexto até certo ponto não era favorável, apesar de que a certeza que temos é que o nosso irmão Oscar está com o Senhor e o quanto isso nos alegra e nos traz alento. Senhor, mas nos alegramos pela presença do pastor Daniel. E oramos, ó Pai, para que nessas horas que ainda ele continua aqui no Brasil, que o Senhor possa abençoá-lo ricamente e poderosamente. E que o Senhor o use nesta noite graciosamente para trazer a Tua palavra à Tua igreja, ministrar aquilo que está no Teu coração. Deus, oramos pela viagem de retorno, pedindo que, ó Deus, ele possa voltar em segurança. Oramos, ó Deus, pela sua família e oramos por esse encontro com a sua família e por esse tempo que ele ainda tem de estudos lá nos Estados Unidos, para que o Senhor possa conceder graça a ele.
Ó Deus, capacita, ó Deus, para compreender, ó Pai, tudo aquilo que ele precisa compreender em relação aos seus estudos. Ó Deus, dá a habilidade, a capacidade de entender aquilo que ele está lendo, aquilo que ele está ouvindo. Pai, e usa-o graciosamente também nesse tempo que ele está servindo naquela igreja. Pai, que assim como ele marcou e marca as nossas vidas, que ele também, ó Deus, pela graça e misericórdia do teu Espírito Santo, possa, ó Deus, ser usado pelo Senhor para marcar vidas naquele lugar. Que vidas sejam transformadas pela tua palavra, usando a vida do pastor Daniel. Assim como que pedimos que o Senhor use também a Elis, os meninos, para que eles possam transmitir graça àqueles que os ouvem, transmitir graça àqueles que se relacionam com eles, e que eles possam testemunhar sempre do teu reino. Pai, eu quero abençoar a vida do pastor Daniel. Quero pedir a Deus que ele possa, com êxito, concluir não simplesmente um mestrado, ó Deus, mas que ele possa cada vez mais conhecer intimamente e profundamente o Senhor, os valores do teu reino, os princípios, ó Deus, eternos e inabaláveis, e que ele possa viver estas coisas todos os dias, junto com a sua família, e ministrando isso a outras pessoas para que sejam impactadas. Abençoamos a vida dele e te somos gratos pelo privilégio que temos de caminhar junto com eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém. Pode sentar, pessoal. Então, me cabe a honra aqui de fazer avisos. Eu quero também apresentar pedidos de oração da nossa igreja. Então, em primeiro lugar, a gente quer ter um tempo de oração antes da gente despedir a Escola Bíblica Dominical. A gente quer orar pela família do Oscar. Ele era um homem muito amado, ele era muito legal e ele fazia muita coisa. E a gente não tem noção do tanto quanto ele fazia. Quando as petecas começarem a cair, que a gente vai ter noção do quanto esse homem era bênção para tanta gente. Então, a gente precisa orar principalmente pela família do Oscar. E orar pelos nossos enfermos, gente que está em tratamento. A Eliane Oliveira, minha tia, indo bem no tratamento contra o câncer. O Edson Clariano, pai da Mari, indo super bem. Deus meu, que susto, né, Mari? Quase, olha, e o pai está indo bem, né? Ele essa semana passou legal? Tá, joia. Não tinha conseguido falar contigo. Então tá bom, vamos orar pelo Edson Clariano. O Nilvo, que está ali com a gente lá atrás, o Nilvo também passou por tratamento. Agora o resultado ainda de uma biópsia, mas o que tudo indica, o que o médico falou é que está zerado, graças a Deus. E a gente pede aí para muita sabedoria para os médicos que vão analisar os exames, vamos orar por ti também. Legal. A gente também vai, antes de orar pela Escola Bíblica Dominical, a gente vai agora ter o nosso momento de adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Você que nos visita, não é nossa expectativa que você oferte, esse é um privilégio dos membros dessa igreja. Então, quando o pessoal passar com a sacolinha da oferta, você não tem nenhuma obrigação de colocar a sua oferta lá. Só se você realmente desejar, não precisa, fique tranquilo. A gente quer então lembrar que os nossos dízimos e nossa oferta são a nossa prioridade de contribuição na igreja. A gente precisa que você faça isso antes da sua oferta missionária, antes de qualquer outra oferta que você faça. A gente, por favor, pede para você fazer os seus dízimos e ofertas antes, tá bom? Precisamos que a igreja do Senhor siga o seu trabalho. Essa é a nossa prioridade A. Então, das nossas primícias, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Legal. Quem que vai sair para a aula da Escola Bíblica Dominical? Se você é professor, se você é aluno, quem que vai sair? Alunos da Escola Bíblica Dominical, professores. Vocês conseguem ficar de pé para essa oração?
Aí a gente vê direitinho aqui. Isso, pode até ficar com o papai na oferta, não tem problema. Legal. Vamos orar para que Deus abençoe essa nova geração. As decisões que eles tomam hoje podem fazer toda a diferença para o resto da vida deles. Jesus querido, nós queremos te louvar e agradecer, porque o Senhor nos ama, e não importa a nossa idade, é o Senhor quem cuida de nós e nos dá a capacidade de respirar, de viver. Em Ti nós nos movemos e fazemos o que temos que fazer. É o Senhor que decide onde nós vamos morar, o que nós temos que decidir na nossa vida. Senhor Deus, o Senhor nos conduz ao caminho certo. Confiantes nesse propósito, te pedimos, abençoa a aula da nossa escola dominical hoje. A cada professor, lembra do senso de propósito, que a pequena sementinha plantada hoje pode germinar e gerar muito fruto no futuro. Cada uma dessas almas, Senhor Deus, cada um desses alunos é especial para os seus olhos, Senhor Deus. E com esses olhos de amor e carinho te pedimos, abençoa-os, fala com eles. Abençoa as nossas ofertas, Senhor Deus, sabemos o quão sacrificial é. Engrandece o Teu nome através do que é ofertado aqui, Senhor Deus. E faz com que esses recursos cheguem nos lugares certos, para que o Teu reino seja expandido, para que o Evangelho de Jesus encontre corações em escuridão e traga vida e vida eterna. É o que nós te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa aula, pessoal. Deus abençoe vocês. Eita, a criançada cresce rápido demais. Que bonitinho. Então, eu mencionei para vocês como o ministério do Palavra da Vida foi bênção para mim na vida acadêmica. Meu treinamento acadêmico começou lá em Atibaia. Antes disso, eu ia como criança para o acampamento bíblico Palavra da Vida. E quem cuidava de mim, quando eu era pequenininho, era a Ju. Ju, você pode ficar de pé rapidinho? Então, a Ju, ela é a esposa do Helder, o nosso pregador. Obrigado, Ju, pode sentar. Eles têm filhos que são ainda mais altos que eles. Imagine a situação, né? E eu lembro e tenho doces memórias do acampamento Palavra da Vida do Paraná, em parte por causa do ministério da Ju. Ela era muito querida, cuidava muito bem da gente. Foi realmente uma bênção. E mais tarde, quando eu fui para o seminário, algumas perguntas a respeito da Bíblia e do Senhor, eu não havia feito ainda. E se você vai cuidar de pessoas, você precisa estar pronto para responder as suas perguntas biblicamente. E um dos nossos professores, ele dava aula do livro de Juízes, e ele perguntou para nós assim, pergunto, será que essa frase está correta? E aí ele disse, certo é o que parece correto aos olhos do mais forte. Silêncio mortal tomou a classe. Eu pensei assim, eu nunca me fiz essa pergunta. Dava para ouvir um alfinete cair na sala. Aí eu levantei a mão para o professor e falei, professor, não se trata do que é mais justo aos olhos dos outros, mas Deus é justiça. E ele me olhou como quem diz assim, eu queria explorar mais isso aí, mas é isso aí. É isso. A essência de Deus. É justiça. De repente eu me dei conta, caramba, tem muita pergunta que eu ainda não me fiz. E esse professor sabia fazer as perguntas certas, sabia levar a gente também para o lugar certo onde obter respostas. E me dava certeza de que eu havia encontrado a verdade. O nome dele era Helder Cardim, um desses meus primeiros professores. E a gente tem a honra de ouvir o Helder hoje. Ele é chanceler do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Você dá aula do que hoje lá? Teologia em geral. Sensacional. Homem de Deus, autor, também tem coisa publicada pela Vida Nova. Você tem trabalhado como editor lá também? Não? Mas está com coisa publicada, né? O Helder é uma bênção. Se você procurar a palestra dele na internet, você vai com certeza ser abençoado. Mas hoje é melhor ainda. Ele vai pregar a palavra de Deus para a gente. Helder, vem aqui. Já oramos bastante, mas eu quero orar brevemente por você, porque como que eu não vou orar por você, cara? Que privilégio ter você aqui, querido. Jesus, te agradeço pela vida desse homem de Deus. Ele te conhece há tanto tempo e tem levado tanta gente a um conhecimento mais profundo de Ti. Essa é a vida eterna, Senhor Deus. Conhecerem a Deus e ao Seu Filho Jesus. E o Helder tem ajudado as pessoas a chegar lá, ao conhecimento de Deus e ter um gostinho prévio do que será a vida eterna ao Teu lado. Ajuda-o nessa manhã, Senhor Deus, dar-lhe sabedoria, que os nossos corações sejam abertos para aquilo que o Senhor tem a dizer para nós hoje. Oramos no Teu santo nome, Senhor.
Amém. Muito bem, queridos, bom dia a todos. É sempre uma alegria voltar aqui na INA. A gente não vem com tanta frequência, justamente porque o nosso ministério está tanto em Atibaia com a Palavra da Vida, quanto atualmente na Primeira Igreja Batista de Araras, onde tenho servido como um dos pastores. E passamos esse último mês aqui no acampamento, né? A Ju teve a oportunidade de cuidar do Dani e de todos os irmãos ali no acampamento, década de 90. E sempre que possível a gente volta para investir ali no acampamento, mais especificamente na equipe, o que nos tem permitido conhecer muita gente aqui da INA, fazer parte da história, da vida, da formação espiritual de vários de vocês e conhecendo assim as suas famílias também. Então, em alguma medida, a gente se sente em casa aqui, podendo compartilhar com vocês da fé em Jesus, desse momento de igreja, Pastor Robson, Maria Ângela também, a amizade, o carinho, a Juliano, Gabi, Dani, Elisa e tantas outras pessoas que fazem parte da nossa história e que hoje lideram aqui a igreja de vocês. E esse sentimento que eu tenho aqui nesse momento é aquele que de alguma forma marca muito da minha história e da Juliana. A Ju é curitibana, eu sou paulistano, só que nós já estamos mais fora das nossas cidades de origem do que das nossas cidades de nascimento e crescimento. Pela decisão pelo Ministério Pastoral, nós nunca moramos com as nossas famílias depois do casamento. Moramos em Ribeirão Preto, moramos em Atibaia, e sempre a igreja foi a nossa família, digamos assim. Não tivemos o privilégio, como alguns dos nossos irmãos tiveram, de viver ainda com a família ali, com os pais, com os irmãos, por algum período, porque sempre estivemos em lugares diferentes. Mas a graça e a bondade de Deus sempre nos permitiu ter na igreja esse senso de pertencimento, de mutualidade, de cuidado, que significa família, e que é inclusive uma das figuras usadas na Bíblia para falar sobre a igreja, a família de Deus. E se você já encontrou na igreja esse senso de pertencimento, de acolhimento, de amor, de mutualidade e de unidade, especialmente por morar fora ou longe da sua cidade natal ou da sua família, você vai entender muito bem aquilo que eu vou te dizer hoje. A partir do texto de Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22, eu quero ler todo o parágrafo, embora eu vá lidar apenas com um verso. A igreja é a família de Deus. A igreja é aquela instituição que Deus plantou na terra, na qual nós experimentamos de afeição mútua, de amor mútuo, de unidade, de companheirismo, que eventualmente nós não temos nem nas nossas próprias famílias de sangue. Não que não tenha valor a família de sangue, pelo contrário, Deus também na sua graça e bondade sabe muito bem onde Ele nos permitiu nascer, mesmo naquelas famílias que não fazem ou não têm uma tradição cristã, não fizeram parte de uma igreja, mas se você está aqui hoje, de alguma forma Deus usou seus pais, Deus usou seus irmãos, pessoas da sua família maior para a formação do seu caráter. Mas há uma dimensão espiritual que apenas a família na fé pode expressar e que nem a nossa família na carne é capaz de reproduzir. Porque como família na fé, nós experimentamos de uma intimidade com Deus e de uma intimidade uns com os outros que nenhuma outra instituição, que nenhuma outra organização, seja da torcida de um time de futebol ou a empresa em que trabalhamos pelos últimos 30 ou 40 anos. Por uma associação que se reúne ali no condomínio para tomar decisões a favor do que é melhor para o condomínio, ou até mesmo para um happy hour que você possa sair com os seus colegas depois da faculdade ou depois do trabalho. A realidade da igreja, em termos comunitários e familiares, transcende absolutamente qualquer relação interpessoal que possamos experimentar no âmbito estritamente humano. Isso nos traz, queridos,
Um privilégio que, como povo de Deus, temos, que absolutamente ninguém mais tem. Nós temos um privilégio de, por exemplo, vocês como igreja, enfrentarem uma semana extremamente triste e desafiadora, não apenas para a família mais próxima ou nuclear do Oscar, senão também de tantas pessoas que de alguma forma foram impactadas e abençoadas pela vida e pelo ministério dele ao longo de décadas. O que vocês estão experimentando e podem experimentar, absolutamente nenhuma outra instituição, nenhum outro grupo pode, por um simples e único detalhe: somos família de Deus. Então acompanhem comigo, estou usando a versão revista e atualizada, Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Interessante que, por meio da carta aos Efésios, Paulo expressa uma tensão que existia naquelas primeiras décadas do cristianismo. Como judeus receberiam e aceitariam gentios no seu meio, tendo em vista que, historicamente, judeus e gentios eram não apenas grupos distintos, senão também grupos inimigos. Porque desde lá, Abraão, o judeu é o povo da aliança. O povo que tem acesso direto a Deus, tem a lei, como Paulo fala em Romanos capítulo 9. Aos judeus pertencem as alianças, os patriarcas, a adoração, o culto. É o povo de Deus. E que por causa da sua fidelidade a Deus e da aliança de Deus com o seu povo, naturalmente Israel se distinguia de todos aqueles que não eram judeus. Mas na medida que termina o Antigo Testamento e passam-se 400 anos, uma mentalidade se forma no judaísmo extremamente separatista. Não era a mentalidade do Antigo Testamento, porque se você ler diversas passagens, a começar em Gênesis 12, Deus havia eleito Israel não apenas para ser seu povo, senão também para que por meio do seu povo, o nome de Deus, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus fossem conhecidos por todos aqueles que não eram judeus. O livro dos Salmos é sensacional em nos apresentar aqueles conceitos que nós achamos que surgem no Novo Testamento, confins da terra. Confins da terra não surgem em Atos 1:8. Confins da terra está presente no livro dos Salmos. Quando Deus chama Israel para ir até aos confins da terra, e posteriormente o livro de Isaías vai enfatizar isso muito, de que Deus desejava que Israel alcançasse todos os povos, todos os gentios, todas as nações, para que esses povos também conhecessem Deus, também fizessem parte da aliança. Mas essa mentalidade separatista dos judeus entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo, fez com que o judeu olhasse para o gentil como a escória da sociedade, marginalizado, que sequer ele, judeu, era capaz
de tomar uma refeição junto com medo de ser contaminado. Então, todo aquele que não respeitava a lei de Moisés, não era circuncidado, e preste atenção que Paulo usou essa terminologia aqui, né? Gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Essa é a mentalidade que domina, de alguma forma, as primeiras décadas do cristianismo, ao ponto do próprio apóstolo Pedro, como Paulo retrata em Gálatas, capítulo 2, ter em um determinado momento do seu cristianismo, do seu ministério, tomado refeições com gentios, cristãos já convertidos, mas que por causa da presença de judeus num determinado momento, Pedro rejeita esses gentios cristãos com medo do que os judeus diriam a respeito dele, Pedro. Só para você entender a tensão que nós temos aí naquela década de 40, década de 50, do início do cristianismo. E então Paulo aqui escreve uma carta para uma comunidade predominantemente, não exclusivamente, mas predominantemente gentílica. Aqueles que não eram chamados povo de Deus. Aqueles que eram estranhos, estrangeiros, estavam completamente separados e distantes da aliança de Deus. Em que, por exemplo, aquele judeu, fariseu que sobe para o templo, Jesus fala sobre isso em Lucas capítulo 18, que ora a Deus dizendo, porque eu não sou como aquele publicano, porque eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu respeito a lei dessa forma, eu obedeço a Deus daquele jeito. Esse publicano, ele está completamente separado de Deus. É para esse tipo de gente, só que agora convertida, salva em Jesus, que Paulo escreve, gentios. E essa palavra gentil significa um monte de coisa em termos teológicos na mente de um judeu. Mas Paulo vai dizer o seguinte: por causa do que Jesus fez na cruz, aqueles que estavam distantes, Deus aproximou. Pedro vai dizer que aqueles que não eram povo, Deus tornou povo. E que por causa da cruz de Cristo, Deus colocou abaixo um muro de separação que dividia judeus e gentios, que os colocava como inimigos. E que eventualmente, se eles estivessem no mesmo ambiente de adoração a Deus, ambiente cristão, naquelas décadas iniciais do cristianismo, a probabilidade de que o gentil fosse colocado lá no fundo, completamente distante e separado, era tremendamente alta. Porque embora adorassem o mesmo Deus, na mente do judeu eles não tinham o mesmo costume, eles não tinham a mesma bagagem, a mesma herança. Mas Paulo vai dizer que Jesus colocou abaixo o muro de separação entre judeu e gentil e tornou agora desses dois povos, desses dois grupos, um novo homem, um novo grupo, uma nova realidade chamada de igreja. E existem várias figuras, até criadas por Paulo, para retratar a igreja. E talvez uma das mais belas seja essa que nós encontramos no versículo 19. Relendo, Paulo diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Ou seja, aquilo que vos separava já não separa mais. Aquilo que os colocava como inimigos já não coloca mais. E não apenas deixaram de ser inimigos, porque eventualmente podemos não ser amigo de alguém, mas isso, não sermos inimigos de alguém, mas isso não quer dizer que sejamos seus amigos. Simplesmente adotamos uma postura indiferente para com essas pessoas, apática. Não, vocês não são mais inimigos, quanto são agora, muito mais do que amigos. Vocês são membros de uma mesma família, de um mesmo grupo que tem um único pai. E na teologia de Paulo, e você deve ter percebido que Paulo fala aí no versículo 18, temos acesso ao Pai em um espírito, que por pertencermos à mesma família espiritual, nós temos um único Pai. Isso quer dizer que judeus e gentios não adoram deuses diferentes. Ambos adoram o mesmo Deus, e talvez isso seja difícil para o judeu, num determinado momento, entender. Como assim? Esses gentios adoram o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que estabeleceu uma aliança com Davi? Paulo está dizendo sim.
Isso não quer dizer que todos os caminhos levam a Deus? Isso não quer dizer que muçulmanos, isso não quer dizer que cristãos, isso não quer dizer que espíritas adoram o mesmo Deus. Até porque o pressuposto aqui é que esses judeus e gentios foram igualmente salvos por Jesus. Então a capacidade de termos um mesmo e único Pai é o fato de termos um mesmo e único Senhor, Cristo Jesus. Isso não quer dizer que Deus tenha nomes diferentes em religiões diferentes. Não, de forma alguma. Há um único Deus, vivo e verdadeiro, Pai de Cristo Jesus e Pai de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Sermos da família da fé, queridos, sermos da família de Deus, significa que temos um Pai. Como o autor de Hebreus vai dizer, por causa disso temos livre acesso ao trono da graça. Acho interessante essa figura do Pai e do livre acesso ao Pai, que hoje nós temos como família dele, de uma imagem que vem muito na minha mente de vez em quando um dos meus filhos, como o Dani falou, hoje já jovens, 20, 18 anos de idade, mas quando eles eram pequenininhos, 3, 4 anos de idade, eu estava lá no meu escritório, no seminário, enquanto alguns alunos batiam na porta, perguntavam se estavam atrapalhando, se podiam entrar, sabe, com todo aquele cuidado e tudo mais, embora estivéssemos ali para estar com os alunos, meu filho não batia na porta, meu filho não perguntava se estava me atrapalhando, meu filho não estava nem aí com o que eu estava fazendo, ele simplesmente entrava. Isso é livre acesso. Porque, na verdade, por meio de Cristo, aquilo que nos distanciava de Deus já foi colocado abaixo. E é no trono da graça do Pai, queridos, que nós encontramos consolo e conforto. Nós não somos capazes de nos consolarmos uns aos outros. Nós podemos chorar uns com os outros. Mas a fonte do consolo não está em nós. Por isso que Paulo vai dizer que da mesma forma com que fomos consolados por Deus, o Pai de Cristo Jesus, devemos ser instrumentos de consolo, levando outros à fonte do consolo, que é Cristo Jesus. Quando nós entendemos que temos esse consolo em Deus, quando entendemos que nós temos esse livre acesso ao trono da graça do Pai, o nosso desafio é ser usados por Deus para levar outros ao mesmo trono, à mesma graça, ao mesmo consolo e ao mesmo conforto. Isso é o privilégio de sermos família. Temos um mesmo e único Deus, um mesmo e único Pai. A implicação de sermos família de Deus é que nós somos irmãos uns dos outros. Não sei se você já parou para pensar que o que possibilita sermos irmãos uns dos outros é que nós somos irmãos de Jesus, o Filho de Deus. Já parou para pensar isso, que nós somos irmãos de Cristo? Até Paulo vai falar um pouquinho sobre isso na sequência do capítulo 3 de Efésios, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Por quê? Porque nós somos irmãos do próprio Cristo, que é o Filho de Deus, por meio de quem podemos ser chamados filhos de Deus. Queridos, nós somos irmãos uns dos outros, não porque nós nos gostamos, até porque, eventualmente, temos muitos motivos que nos separam, não é verdade? Nós somos irmãos uns dos outros porque pertencemos à mesma família na fé. E quando nós entendemos isso, aqueles pecados que a Bíblia tanto condena, que minam a unidade do corpo, minam a unidade da família, tornam-se muito mais agressivos. Por exemplo, fofoca, inveja, mentira, cobiça, maledicência. Por que a Bíblia é tão agressiva contra esse tipo de pecado? Porque falar mal de alguém que pertence ao mesmo corpo não é simplesmente depreciar a outra pessoa, senão agir contra nossos irmãos em Cristo. Aqueles que partilham de uma mesma unidade, aqueles que estão debaixo de um mesmo Pai e que têm Cristo Jesus como a razão da nossa irmandade. Eu sei que tem filho de Deus que só Deus para amar, e que talvez nós tenhamos dificuldades em amar alguns deles. Mas deixa eu já te dizer, e isso eu digo para mim também, é melhor nós nos acostumarmos uns com os outros, porque vamos passar a eternidade juntos.
Eu sei que Jesus disse que foi preparar moradas e que você pode até pedir para Deus te dar uma morada longe de alguns. Mas fato é que a gente vai estar no mesmo céu. Isso é família. Temos as nossas diferenças. E é até interessante que uma outra figura que Paulo usa aqui, né? Já não mais estrangeiros e peregrinos, ou seja, não mais distantes, não mais vivendo em terra alheia, não mais vivendo em país estrangeiro, mas agora dentro de uma família, com cidadãos dos santos, membros uns dos outros, irmãos em Cristo, faz com que a igreja, queridos, seja potencialmente a maior bomba relógio da humanidade. É o maior contrassenso da humanidade, é esse negócio chamado igreja. Porque ela junta os diferentes e eventualmente contrários. Eu não seria capaz de representar toda a diversidade aqui, mas há uma grande probabilidade de que aqui na igreja tenham pessoas que trabalhem em empresas concorrentes, no mesmo ramo de negócio, e que em alguma medida, para a prosperidade de uma das empresas, a decadência da outra seja o alvo dos acionistas ou do dono de uma dessas empresas. E aí nós temos membros da mesma igreja que trabalham em empresas concorrentes. Talvez tenhamos pessoas que torçam para times diferentes. Times de futebol diferentes. Que um não deixa de tirar o sarro do outro quando ganha ou quando perde. Ou fiquem com dó dos paranistas. Pouco importa a empresa que você trabalha. Pouco importa o time que você torce. Pouco importa o bairro onde você mora. Pouco importa a tua formação acadêmica. Pouco importa quantos carimbos você tem no seu passaporte. Pouco importa qual a tua origem étnica. Pouco importa qual a tua cor. Pouco importa qual a tua preferência, seja lá do que for. Tudo isso se desfaz diante da cruz de Cristo, que faz com que todos nós deixemos de torcer para o time que torcemos, trabalhar na empresa que trabalhamos, para nos chamarmos de irmãos em Cristo. É isso que nos identifica, queridos. Pertencer à mesma família na fé significa que o que nos liga não é aquilo que nos define no mundo, mas aquilo que nos dá significado de existência na fé cristã, que é o termos o mesmo Pai, pertencermos a uma mesma família e sermos irmãos em Cristo. Por isso que Paulo, quando fala em Efésios capítulo 4, não mintais uns aos outros, antes cada um fale a verdade, porque somos membros uns dos outros. Olha que bonita essa expressão. Eu não minto, não porque a mentira não vai me trazer alguma vantagem, mas porque antes de tudo somos membros uns dos outros. Porque como membros da mesma família na fé, há uma mútua participação, há um mútuo pertencimento de vida, que talvez nós não sejamos capazes de representar visualmente, graficamente, aquilo que só Deus é capaz de, talvez nesse momento, contemplar aqui nessa sala. O que nós vemos são pessoas aqui. Nós eventualmente vemos casais, algumas famílias, somos amigos. Mas Deus vê nesse exato momento uma unidade espiritual que faz com que sejamos membros uns dos outros. Haja um mútuo pertencimento, aquela tremenda unidade, mesmo no meio da diversidade, que se não fosse a cruz de Cristo, nós nunca experimentaríamos, nós nunca seríamos capazes de produzir. Por isso que a igreja só dá certo por causa de Deus. Porque se fosse por nossa causa, ela nunca daria certo. Porque na primeira diferença, na primeira crítica, ou no primeiro problema, nós nos agrediríamos, nós nos distanciaríamos. Mas a base da nossa irmandade é Cristo Jesus. A base da nossa família
é termos um único Pai, o nosso Deus. E eu quero te desafiar a pensar igreja a partir dessa perspectiva de família de Deus, não apenas o grupo com o qual você se reúne, senão também a família a qual você pertence. Não simplesmente a agenda que ela te oportuniza, mas o ambiente no qual você encontra e ganha significado, como povo e como família. Lamentavelmente, por muito tempo, talvez até fruto de um certo individualismo pós-moderno, embora o individualismo não seja só pós-moderno, mas essa privatização da vida, extremamente potencializada pelo Covid, por esse distanciamento. Talvez tenhamos aprendido ao longo das últimas décadas de que eu seja individualmente igreja. Às vezes escutamos isso, você é a igreja, você é a igreja. A Bíblia nunca disse isso. Por exemplo, quando Paulo escreve para os Efésios, ele escreve a igreja dos Efésios. Mas quando ele escreve para Timóteo, ele não chama Timóteo de igreja, ele escreve para Timóteo. E quando ele escreve para Filemon, ele manda um abraço para Filemon e um abraço para a igreja que se reúne na sua casa. Você não é a igreja, mas você pertence a uma igreja. A tua identidade comunitária como cristão está na tua igreja, não está na tua individualidade como salvo em Jesus. Deus te salvou, não para uma carreira solo, mas para uma vida conjunta como igreja. A tua vida cristã é mais e melhor vivida como igreja. Sabe por quê? Porque não é a igreja da terra que tem um Deus no céu. É o Deus do céu que plantou uma igreja na terra. Deus sempre trabalhou por meio de um povo. Deus sempre trabalhou por meio de uma família. Quando Ele escolhe Abraão, Ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se hoje nós estamos aqui, de alguma forma, aquela bênção de Deus a Abraão alcançou a minha e a tua família e nos fez uma nova família, a família na fé. Então a tua vida cristã encontra o sentido pleno do propósito redentor de Deus, que começa com um indivíduo, Adão, e termina com um povo gente de todo povo, língua, tribo e nação, adorando ao único Cordeiro no fim dos tempos. É como se então Deus nos desse, por meio da igreja, aquele premiere, aquele preview do que vai ser a eternidade. Quando nós juntamos todos esses diferentes debaixo e dentro de uma única família, adorando o único Deus. Valorize a igreja não pelos programas que ela te oportuniza, mas pelo senso de pertencimento que você nunca encontrará fora dela. Isso é tão importante para mim e para Juliana, nós como pais, que nós ensinamos os nossos filhos da seguinte forma. E eles estão naquele momento, 18, 20 anos, tomando os próprios rumos, decidindo carreira, vida e tudo mais. Nós ensinamos o seguinte. Igreja é tão importante, tão fundamental para vocês. Esse senso de pertencimento e família é tão fundamental para vocês, que vocês não podem tomar decisões acadêmicas, profissionais, residenciais, antes de discernirem que para onde quer que vocês vão, qual é a igreja com a qual vocês vão se identificar e pertencer. Já viu o que é isso que a gente faz? A gente decide qual a melhor empresa, mesmo que tenhamos que mudar de cidade. A gente decide qual casa comprar no melhor lugar possível, de acordo com as nossas possibilidades. E então começamos a pensar qual igreja congregar. Isso para mim não faz o menor sentido. Porque se a minha identidade comunitária como povo de Deus, na vivência do cristianismo, encontra sua plenitude na igreja, a igreja é tão determinante no meu processo decisório, que casa existe um monte para ser comprado ou alugada, mas talvez igrejas para serem congregadas não. Igreja não é o último tópico da lista no processo decisório de futuro.
Igreja é um item tão fundamental que talvez alguns de nós aqui poderiam contar de testemunho próprio, de pessoas da própria família ou de pessoas próximas, quanta gente acabou abandonando o cristianismo porque deixou de viver a sua vida comunitária, porque a igreja foi só um detalhe no seu processo decisório. Queridos, eu creio tanto nisso, que eu já estou incutindo isso nos meus filhos, dizendo, pouco me importa a cidade onde vocês vão morar, a empresa que vocês vão trabalhar, a casa que vocês vão alugar ou comprar, mas que vocês mapeiem aquele lugar e descubram, antes de tudo, e se precisar dos meus contatos, coloco todos à disposição, encontrem a igreja onde vocês vão congregar e depois vocês decidam que casa vocês vão morar. Isso é igreja, queridos, isso é família. É quando nós encontramos o senso de pertencimento, o lugar de acolhimento, a oportunidade de amor e serviço mútuo. Esse servir uns aos outros, esse orar uns pelos outros, esse suportai-vos uns aos outros, em que os irmãos têm a oportunidade de expressar com essas várias famílias pelas quais oramos agora há pouco, uma delas enlutada, outras batalhando na saúde, talvez tantas outras lidando com desemprego, dificuldades na educação de filhos e tantas outras coisas que testam a nossa fé. Deus nos deu uma igreja para, por meio dela e com ela, partilharmos de tal forma a nossa vida, as nossas tensões, que leva Paulo então a dizer, levem as cargas uns dos outros e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Sejam suporte uns aos outros. Isso demonstra que a paz de Cristo habita ricamente no coração de vocês. Queridos, isso é igreja. Isso é ser família. Esse é o privilégio que Deus nos dá de pertencer ao seu povo. Quero orar com vocês. E eu sei que os irmãos estão numa ótima igreja. Nesse mapeamento, e eu não tenho dificuldades em falar isso, o sonho dos meus filhos é se mudarem para Curitiba. E o desejo deles é congregarem aqui. Já mapearam a cidade e sabem onde querem congregar. Isso para mim como pai é muito legal. Muito. Eles entenderam. Vamos orar? Deus, muito obrigado por Jesus, pelo que Ele fez ali na cruz, porque Ele derrubou todo e qualquer muro de separação que existia lá atrás entre judeus e gentios, mas também todo e qualquer muro de separação que possa existir hoje entre pessoas de raças, etnias, condições socioeconômicas, profissionais, culturais, acadêmicas, que possam existir entre nós. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tornou um em Jesus. O Senhor nos fez pertencer à Tua família, nos dando agora a possibilidade de Te chamarmos de Pai, de termos livre acesso ao Teu trono da graça e de encontrarmos consolo e conforto no Senhor. Deus, que a Tua igreja aqui, pela Nova Aliança e talvez outras igrejas aqui representadas também, experimentem e desfrutem dessa realidade familiar como nenhuma outra instituição no mundo é capaz de reproduzir. E então, Deus, numa semana singular como essa, em que a Nova Aliança enfrenta, como talvez a viagem do Dani para cá o tenha feito experimentar também, esse amor, esse carinho, esse consolo de pessoas que não o conhecem, que o conheceram hoje, mas que por pertencerem à mesma igreja, têm nele a irmandade em Jesus. Abençoe a família do Oscar, abençoe cada família aqui que enfrenta dificuldade, problemas, tensões,
humanamente insolúveis, para que encontrem na igreja, nos seus irmãos em Cristo, todo o suporte, todo o conforto e toda a divisão de carga que só o teu povo pode experimentar e promover uns aos outros. Muito obrigado, Deus, por Jesus e pela tua família na fé. Amém. Obrigado, Edson. Sem dúvida, Deus tem falado ao meu coração, com certeza, e um sentimento de gratidão muito grande. Nossa igreja está chegando em 24 anos e eu não tenho como agradecer a Deus tanto pela misericórdia de que, apesar de gente como eu, Deus tem nos dado uma igreja que tem sido bênção na minha vida, e espero que na sua também. Tem sido um tempo muito bom nesta manhã de ouvir a palavra de Deus. Quando o Juba a gente estava falando triangularmente, né? Eu sei o Juba, através do Juba. O Juba está em viagem, mas estava em contato. Ainda a última pergunta sobre o conteúdo da mensagem, sobre ele. Ele perguntou sobre o que falar. E a gente tinha falado sobre a questão de falar igreja, estamos querendo focar nisso. O Corrida da Vida vai ser sobre isso. Mas no último momento ele disse: é o que estiver ardendo no teu coração, né? Foi a mensagem que eu passei para o Juba. E a gente vê que isso realmente é o que a gente ouviu nessa manhã. Querido, Deus te abençoe. Muito bom estar juntos. E se você puder estar conosco à noite, vai ser muito bom. Porque a gente é família de Deus e família precisa conviver. E estar no culto é conviver. Lá em casa, na internet, você, de certa maneira, é um estranho. Mas quando você está junto, a gente é família. Deus te abençoe, querido, um dia abençoado. Nos encontramos à noite, o pastor Daniel traz a palavra. Já vou adiantar para vocês que nós vamos ter celebração da ceia. Mas como o voo do Dani é muito perto, a gente fez um arranjo, senão ele não ia poder nem pregar. A gente, na hora da ceia, o pastor Santareno vai assumir, eu vou sair, eu e a Mari vamos sair com o Dani para ir para o aeroporto, que ele tem que embarcar e precisa estar lá. Bem rapidinho, se ele ficar aqui e começar a despedir, vai perder o voo, né? E tá bom? Deus te abençoe e até mais tarde. Tenha um almoço abençoado em família.